Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal Toda Hora e eu te convido a acompanhar comigo as notícias desta madrugada. Começo falando do secretário do Tesouro Scott Bessent, que anunciou que os Estados Unidos sancionaram autoridades de segurança e bancárias iranianas, acusando-as de orquestrar uma repressão violenta contra protestos pacíficos e de levar bilhões de dólares em receitas petrolíferas. Acompanhe. O secretário do Tesouro Scott Bessent anunciou que os Estados Unidos sancionaram autoridades de segurança e bancárias iranianas, acusando-as de orquestrar uma repressão violenta contra protestos pacíficos e de lavar bilhões de dólares em receitas petrolíferas. Em um comunicado, o funcionário destacou que Washington apoia firmemente o povo iraniano em sua demanda por liberdade e justiça, acrescentando que as medidas foram adotadas por ordem do presidente Donald Trump, parte da campanha de pressão máxima da Casa Branca contra o Irã. As sanções vieram após os maiores protestos antigovernamentais da história da República Islâmica, embora as manifestações pareçam ter diminuído nos últimos dias, diante da repressão e de um bloqueio da internet que durou quase uma semana. Entre os sancionados está Ali Larijani, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, a quem Washington acusa de coordenar a repressão e ordenar o uso de força contra os manifestantes. 4 comandantes regionais das Forças da Ordem e da Guarda Revolucionária do Irã também foram sancionados por sua participação na repressão nas províncias de Lorestan e Fars. Segundo Bessent, em Fars, as forças de segurança assassinaram inúmeros manifestantes pacíficos e os hospitais estão tão lotados de pacientes com ferimentos por arma de fogo que não conseguem admitir outro tipo de pacientes. O Tesouro também identificou 18 pessoas e entidades acusadas de operar redes que lavam bilhões de dólares de vendas de petróleo iraniano por meio de empresas de fachadas nos Emirados Árabes Unidos, em Singapura e no Reino Unido. As sanções congelam quaisquer ativos nos Estados Unidos das pessoas e entidades designadas e proíbem americanos de realizar transações comerciais com elas. Também nesta quinta-feira, a chancelaria do Canadá afirmou que um cidadão canadense morreu nas mãos das autoridades iranianas, em meio aos protestos generalizados contra o governo teocrático iraniano. A ministra das Relações Exteriores do Canadá, Anita Anand, declarou que a resposta de Teherã aos atos pacíficos levou o regime a desrespeitar flagrantemente a vida humana. E após dias de alerta internacional, o judiciário iraniano negou que um jovem detido nos protestos recentes esteja sob risco de execução em meio às denúncias de repressão severa e números elevados de mortos e presos nas manifestações contra o regime teocrático do país. A República Islâmica é palco de manifestações que começaram devido ao aumento de custo de vida, mas se ampliaram em um movimento contra o regime teocrático que governa o país desde a Revolução de 1979. Grupos de direitos humanos denunciaram que autoridades iranianas vêm conduzindo a repressão mais severa em anos no país, aproveitando um corte de internet de mais de 5 dias. Soleimani está preso em Karaj, perto de Teherã, sob acusações de propaganda contra o regime islâmico iraniano e de agir contra a segurança nacional. Em um comunicado veiculado pela televisão estatal, o judiciário relatou que o jovem não foi condenado à morte e, em caso de condenação, a punição de acordo com a lei será uma pena de prisão, pois a pena de morte não se aplica a tais acusações. Tanto a Anistia Internacional quanto o Departamento de Estado americano haviam declarado dispor de informações sobre o que seria a primeira execução de um manifestante e disseram que se tratava de Soleimani. O grupo de direitos humanos Rengal, com sede na Noruega, informou que a execução por enforcamento do jovem estava marcada para quarta-feira, mas acabou sendo adiada. A ONG Iran Human Rights, também sediada na Noruega, contabiliza pelo menos 3.428 manifestantes mortos durante os protestos e mais de 10 mil pessoas presas, embora o balanço real provavelmente seja muito maior. Os presidentes Lula e Vladimir Putin afirmaram que a América do Sul e o Caribe deveriam permanecer como zonas de paz. Eles criticaram os Estados Unidos por derrubar Nicolás Maduro na Venezuela. Os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da Rússia, Vladimir Putin, conversaram nesta quarta-feira por telefone sobre a situação na Venezuela. Os dois líderes afirmaram que a América do Sul e o Caribe devem permanecer como zonas de paz, depois que os Estados Unidos derrubaram Nicolás Maduro. O Palácio do Planalto emitiu nota informando que os presidentes defenderam o papel dos países dos BRICS para fortalecimento das instituições de governança global, em especial as Nações Unidas e seu Conselho de Segurança.
Os presidentes criticaram a invasão da Venezuela e o sequestro de Maduro por militares americanos, alegando ser uma violação do direito internacional. Também em nota, o Kremlin acrescentou que os dois trocaram opiniões sobre questões internacionais da atualidade. Segundo matéria da Agência Brasil, Lula e Putin concordaram em buscar meios para reduzir a tensão na América Latina e em outras regiões. O governo brasileiro revelou que os presidentes conversaram ainda sobre a 8ª Comissão Bilateral de Alto Nível Brasil-Rússia, a ser realizada no próximo dia 5 de fevereiro em Brasília. E olha só, a Prefeitura de São Paulo retomou uma área do Teatro Container no centro da capital para a construção de prédios de moradia popular. A Companhia de Teatro Mungunzá perdeu a área em disputa judicial. Há 10 anos, a Companhia de Teatro Mungunzá ocupava um terreno público na Rua dos Gusmões, no centro de São Paulo, recebendo espetáculos de teatro, música e dança. O espaço, que era considerado referência nacional e internacional pela inovação arquitetônica, foi retomado agora pela Prefeitura para a construção de moradias populares. No último ano, a companhia e a prefeitura travaram uma batalha judicial pelo terreno. A disputa chegou a mobilizar artistas renomados e o Ministério da Cultura. Mas o Tribunal de Justiça reconheceu que o prazo para a permanência do teatro na área se encerrou e que a prefeitura podia retomar a área. A permanência havia sido inicialmente autorizada por 180 dias, mas a Justiça reduziu o prazo para 90 dias, já encerrado. Com o fim desse período, a juíza destacou que não há impedimento legal para que o município retome a posse do terreno, uma vez que atua em conformidade com o direito de propriedade. Segundo a Prefeitura, a área será transferida para a Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo. O projeto prevê a construção de unidades habitacionais de moradia popular, espaços de lazer e convivência e segurança e requalificação. Após o despejo, a administração municipal não informou se o teatro será realocado em outro terreno. Bom, esta edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Acompanhe o nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter muito bem informado. Muito obrigado pela sua companhia. Tchau!